Olá, irmãos, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez estamos aqui nesta manhã que o Senhor nos despertou e nos deu a condição de podermos estar aqui, todos nós juntos, para esse período de oração da manhã, para iniciar o nosso dia entrando na presença do Senhor, buscando a bênção dele para este dia e a leitura da palavra, para refletirmos na palavra do Senhor nesta manhã, que nos direciona, nos alimenta, nos sustentando, guardando e nos ensinando a caminhar na presença dele, fortalecido e sustentado até a volta do Senhor Jesus, porque Jesus está voltando, o tempo está sendo abreviado, as coisas estão acontecendo, nós devemos estar vigilantes, porque a grande preocupação de Deus é com os salvos, com você, comigo, para que nós não sejamos enganados. E hoje a reflexão da palavra nos irá falar sobre as tentações. A tentação de Jesus no deserto está em Mateus capítulo 4, versículo de 1 a 10. Eu quero dizer mais uma vez que é sempre bom esse momento estarmos juntos neste período de reflexão da palavra e da oração pela manhã, à noite, porque é um momento que a gente separa para o Senhor, é o nosso momento particular com o Senhor. Fora isso, devemos tirar outros períodos de intimidade com o Senhor, criar um relacionamento com o Senhor. Faça isso, tire um tempo maior, um momento mais específico para você e o Senhor, para você criar intimidade com o Senhor, porque o Senhor, Ele quer ter esse momento particular conosco, no lugar secreto. Amém? Que Deus te abençoe. Vamos lá para a leitura da palavra, quando a palavra nos fala assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem ao teu respeito e tornar-te-ão nas mãos para que nunca tropece em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a sua glória. E disse-lhe: Tudo isso lhe darei se prostrado me adorares. Então disse Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirá. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, é muito interessante quando nós meditamos na palavra, nós alcançamos na palavra aquilo que é a orientação do Senhor, o ensino do Senhor, para que nós possamos ser conduzidos pelo Espírito Santo e alcançar o livramento do engano e das tentações do inimigo. A palavra nos fala que Jesus, logo após ele sair do batismo, ele foi levado ao deserto pelo Espírito Santo. O Espírito levou Jesus ao deserto. O
deserto é um amplo lugar. O deserto é grande, é imenso. E Jesus ele foi levado específico a um deserto. O deserto ele pode ter várias localidades, várias situações que possam nos envolver em um deserto. De repente você está passando por um deserto, mas esse deserto, saiba você que o Espírito Santo te levou para você passar. Então saiba que o Espírito Santo está contigo. E depois que passar o seu tempo determinado por Deus nesse deserto, saiba que os anjos do Senhor virão te servir. Mas durante o tempo que você está neste deserto, que eu estiver neste deserto, nós temos que ter o cuidado e a vigilância para não sermos enganados pelo inimigo das nossas almas. Porque quando nós somos conduzidos pelo Espírito Santo, somos levados pelo Espírito Santo a um local, a uma situação, porque o Espírito Santo ele nos leva e ele nos coloca numa posição. E aquela posição que o Espírito Santo me colocou, aquela posição que o Espírito Santo te colocou, nós devemos estar e permanecer nela até o Espírito Santo nos tirar daquela posição e nos enviar e nos levar para outra posição. Então, o primeiro ponto é ter o cuidado de não sair da posição que o Espírito te colocou, e sim esperar a nova ordem, a nova direção do Espírito Santo, e não a nova ordem do mundo ou a nova ordem mundial, mas a nova ordem do Espírito Santo. O primeiro momento da vigilância que nós devemos fazer, qual a área que o Senhor ele vai permitir você ser tentado? Qual a área que o inimigo das nossas almas ele vai tentar? A palavra diz que Jesus ele teve fome. Então o inimigo veio, a primeira tentação: se tu és o Filho de Deus, se você é um servo do Senhor, se você realmente é crente, transforma. Você está com fome? Transforma essas pedras em pães e se alimenta. Ou seja, o inimigo ele vai te tentar naquilo que é a sua grande necessidade naquela hora. Jesus ele teve fome, o inimigo foi oferecer que ele fizesse um milagre transformando as pedras em pães para atender à necessidade dele. Irmãos, a obra que Deus fez na nossa vida e a posição que Deus nos colocou nesse deserto é para que nós possamos fazer para o outro. Eu não vim fazer a minha vontade, diz Jesus, mas a vontade daquele que me enviou. Então nós não estamos aqui para fazer e atender a nossa necessidade. Nós estamos aqui para fazer e atender a vontade e a necessidade do outro. Por quê? Porque na presença do outro, do nosso próximo, é que está Deus. Quando você faz para o seu próximo, você faz para Deus, porque Ele é a imagem e semelhança de Deus. Deus está dentro dele. Não existe você fazer uma obra para Deus e não fazer para o seu irmão. Então nós temos que fazer para o nosso próximo, para que estejamos atendendo a Deus. Então não é para nós, eu vou transformar porque eu estou com fome. Não faça isso. O diabo vai te tentar nesta área. Vigia, esteja atento para não ser enganado pelo inimigo. Porque desta forma nós vamos estar vencendo a primeira tentação. E vai ser sempre diante de uma necessidade sua, aquilo que você tem vontade, aquilo que é o seu desejo, aquilo que é a fome naquela hora. Segundo plano, o diabo ele vai te tirar da posição que você está e vai
te levar para uma posição que ele vai colocar. Ah, mas Jesus era o Filho de Deus, como que Jesus? A palavra diz assim que ele transportou. O Espírito Santo colocou Jesus no deserto. E o inimigo pegou Jesus e transportou até a cidade santa. Então o diabo transportou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. O inimigo, ele tem este poder, ele tirou, transportou, levou em uma visão, mas ele transportou, ele levou e colocou em uma outra posição, em uma outra situação. Por mais que o inimigo ele te leve, te conduza a uma situação, não atenda à vontade dele, vigia, porque se você foi levado àquela posição, você só tem que vigiar e não dar ouvido à voz do inimigo. De repente você está numa posição que o Espírito Santo te colocou e o inimigo ele te tira daquela posição e te leva para outra posição. Mas saiba você, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Essa é a palavra do Senhor e esse é um ensino para as nossas vidas. Porque ele te tirou de uma posição, te colocou em outra. O Espírito Santo te colocou numa posição, ele te tira, coloca em outra. Porém, você deve vigiar, você deve resistir para que ele fuja de você. E todas essas vigilâncias, Jesus, ele enfrentou e ele respondeu com a palavra. Ele usou a palavra, ele não usou outro recurso. Nem só de pão vive o homem, mas de todas as palavras que saem da boca de Deus. Quem é a palavra de Deus? Quem é o Logo de Deus? Jesus é o Logos de Deus, a palavra de Deus. Então Jesus, nós devemos viver totalmente de Jesus. O cordeiro lá no Êxodo, na saída do Egito, o cordeiro era Jesus, ele tinha que ser assado, comido com uma família. Se a família era pequena, tinha que juntar as famílias, e se sobrasse alguma coisa, tinha que ser queimado no fogo. O cordeiro ele tem que ser comido por completo, nada pode se perder. Nós vivemos de toda a palavra, de todo o projeto de Jesus, de tudo aquilo que Jesus tem, nós vivemos a palavra, o Logos de Deus. Transportou a cidade santa, às vezes na posição que você está, de comunhão, de bênção, o inimigo ele vai tentar te tirar daquela posição e tirar a sua bênção ali, fazendo você tentar contra Deus. Não, eu estou aqui nesta posição, Deus me colocou. Não, às vezes foi o inimigo que já te transportou e te colocou naquela posição. Ah, mas agora eu recebi uma posição dentro da igreja, dentro da congregação, no lugar que eu estou, no meu trabalho. Às vezes o inimigo te levou e te colocou ali para você ser tentado por ele. Pula daqui, salta daqui, porque Deus está te guardando. E aí nós tentamos a Deus, fazemos aquilo que Deus não quer. Ah não, eu sou crente, eu vou ficar. Às vezes uma oferta que o inimigo está fazendo, não, isso aqui não vai me trazer prejuízo. Tenha discernimento, busque na palavra, e a palavra ela vai te alimentar e a palavra vai te direcionar, porque Jesus novamente usou a palavra e disse: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. E o inimigo, novamente, a palavra diz assim, que o transportou, agora coloca numa posição mais alta. Às vezes nós achamos que estamos crescendo porque Deus está nos levando. Não, o inimigo, às vezes, ele está transportando e colocando em posições onde ele quer te tentar. E nós devemos ter discernimento, vigilância, porque após tudo isso nós vamos voltar aonde nós estamos, aonde o Espírito Santo nos deixou, na posição que o Espírito Santo nos deixou.
Do templo ele leva a um monte, a um alto monte, mostra todos os reinos da terra. Só que ali tinha orgia, tinha tudo. Ele quis mostrar as boas coisas, mas ali havia tudo de ruim também. Então, esta hora nós devemos ter mais cuidado, mais vigilância, porque a nossa visão aumenta, amplia a nossa visão. O inimigo está abrindo a nossa visão para o mundo todo. Jesus estava no deserto. Ele tirou Jesus do deserto, levou para o templo, para a cidade santa. Da cidade santa ele tirou, levou para o monte e mostrou o mundo todo. Enquanto Jesus tinha visão pelo Espírito Santo do deserto, ele tira e leva para uma cidade. Da cidade ele leva para o monte e mostra ao mundo todo. O inimigo ele quer te oferecer muitas coisas, mas ele quer te ver rastejando aos pés dele. Foi essa a última tentação, e ele diz bem assim, tudo isso te darei, todos os reinos, mas se prostrado, se você se rastejar aos pés dele, ele vai te dar tudo isso, que é passageiro. Mas Jesus, tendo discernimento e nos dando esse discernimento, esse ensino nesta manhã para a sua vida e para a minha vida, que é a terceira tentação, Jesus diz assim, vai-te Satanás, porque só ao teu Deus, só ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirá. A palavra nesta manhã para a minha vida e para a sua vida é essa. Mesmo que você seja tirado e colocado numa posição, tenha discernimento para ver se o inimigo ele não está te tentando, te conduzindo e te tentando naquele local. E responda na palavra, esteja vigilante. Resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Louvado seja o nome do Senhor. Que você esteja preparado, pronto, vigilante, para que o inimigo, de forma nenhuma, ele venha te enganar. Amém? Que nós possamos estar assim, para que não sejamos enganados pelo inimigo da nossa alma. Eu convido você a orar comigo nesta hora. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, que o Senhor possa nos conduzir e que o Senhor possa nos sustentar na posição a qual o Senhor tem nos colocado, Senhor. Mesmo que seja para ser tentados, mas que nós possamos, Senhor, permanecer em espírito, mesmo que o inimigo nos conduza a locais aonde, Senhor, possamos ser tentados, mas possamos estar firmados na Tua Palavra, com a Tua Palavra no nosso coração, na nossa mente, para não pecar contra o Senhor e ceder, Senhor, aos desejos do inimigo e aos desejos da nossa carne, da nossa vontade. Mas que possamos estar ligados, Senhor, no mesmo propósito, em atender e servir ao Senhor e ao nosso próximo, para que possamos, Senhor, ligados em Ti, viver segundo a vontade e a Tua obra, Senhor. Assim, Senhor, nos desperta, nos dê o discernimento de espírito, que é o dom espiritual, para que possamos discernir esses momentos, meu Deus, a qual seremos levados, às vezes até pelo próprio adversário da nossa alma, para que nós sejamos tentados, mas que nós possamos fazer uso das armas celestiais que o Senhor tem nos dado para combater e vencer toda potestade, todas as legiões, todas, Senhor, ciladas do inimigo, Senhor. Que o Senhor abençoe a minha vida, a minha casa, a minha família, abençoa cada irmão presente, Senhor, servo do Senhor nesta hora, meu Deus, dando discernimento, dando a direção, livrando, abençoando a tua família, a tua casa, a tua saúde, os seus negócios. Meu Deus, guarda e livra e repreende, ó Deus, todo mal, livra da frieza, do cansaço, do desânimo, abençoa neste dia, Senhor, e prospera a vida, a direção e o trabalho de cada um dos teus filhos, Senhor, as nossas vidas. Deus, somos dependentes de Ti e que o Senhor possa nos guardar e nos conduzir, Senhor, à Tua presença, para que possamos, Senhor, vencer todas as tentações e sermos, Senhor, servidos pelos Teus anjos, que são espíritos ministradores que servem a favor daqueles que hão de herdar a salvação.
e nós, Senhor, fomos escolhidos, eleitos pelo Senhor para este momento. Senhor, guarda as nossas vidas, os nossos lares neste dia, nos dê a tua bênção. Nós oramos, abençoa, Senhor, cada servo, cada filho teu, Senhor, neste propósito. Ó Deus, dê a tua bênção. Oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Nós agradecemos, louvamos e exaltamos ao teu nome por esta manhã, já nos despertar e nos dar a condição de estarmos na tua presença, Senhor. Te louvamos assim em nome do Senhor Jesus. Amém. Quero glorificar a Deus pela sua vida, que esteve até esse momento comigo, nesse período de oração. Eu quero te fazer um convite, se você não é inscrito neste canal, que você possa se inscrever, fazer parte conosco deste canal, clicando aí em inscrever-se e no sininho, clicando no sininho e escolhendo a opção todas, porque você será informado de todos os trabalhos que são lançados, todos os períodos de oração que são lançados de manhã às 6 horas e à noite às 19 horas, para que possamos estar juntos. Amém? Te espero no próximo período de oração e de palavra na presença do Senhor. Dia abençoado para todos em nome do Senhor Jesus.